Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Irmãos, eu estava ali pensando agora e começou a vir na minha mente essa história que está escrita em Mateus 14, quando Pedro afunda, ali no mar. Gente, como que a gente nunca parou para pensar, como que essa história, ela é uma história real que acontece conosco o tempo todo, e o sistema religioso, eles fazem a gente entender ali que o mar são os problemas, eles fazem a gente entender que quem deixa de olhar para Jesus afunda, eles falam tantas coisas, e a gente acaba não entendendo que de fato aquilo ali está nos mostrando como sombra. E por que sombra? Porque todos nós que estamos ouvindo esse áudio, quem não chegou a esse entendimento ainda, peça ao Pai para te dar esse entendimento. Nós sabemos, que o Novo Testamento, ele só pode existir, como Paulo afirma em Hebreus 9, ele só pode existir quando o testador morre. Significando então que até o madeiro, o Novo Testamento não havia ainda começado. Por quê? Precisava que o testador morresse. O Messias, ele precisava morrer para que então começasse a valer o Novo Testamento. O que de fato na Bíblia, eles colocaram o Novo Testamento começando no nascimento do Messias, indo contra o que Paulo fala em Hebreus 9, mas as pessoas muitas das vezes não percebem porque estão embriagados pelo sistema, não param para prestar atenção nessas coisas e ficam ali lendo a velha aliança como sendo nova, e aí automaticamente eles ficam ali praticando obras físicas para tentar buscar um pai que é espírito, que não tem lógica. Ou você é espiritual ou você é carnal. É preciso renovar o entendimento para sair das mãos dos homens e principalmente parar de se relacionar com a mulher repudiada, como eu já gravei em vários áudios. A mulher repudiada era Israel. Ela foi repudiada pelo Messias porque ela estava prostituída por aqueles homens, plantas que o pai não plantou, Tanto é que ela não o reconheceu, o noivo, estava presente ali chamando elas para entrar no seu reino, e poucas pessoas ouviram a sua voz. Por quê? Porque estavam fermentados por aquele sistema da época, e o Messias então ele se virou para a Israel espiritual, que é aquilo que ele fala lá em Marcos 12, a vinha foi dada a outros, os nascidos do Espírito agora é que receberam a vinha do Pai, que é os seus mandamentos dentro de si. Passamos agora a ser templo do Pai. O reino do Messias, que ele dizia o tempo todo que estava para vir, isso naquela época, a própria oração dele, ele fala, venha a nós o teu reino, ó Pai. E ali ele estava falando naquela época, venha, porque o reino realmente, na época em que ele estava vivendo, ele não estava dentro das pessoas, ele estava fora. Por isso que tinha templo, por isso que tinha sacerdote, por isso que tinha batismo em água, por isso que tinha pão físico, tinha vinho, como eu já falei em vários áudios. Tudo era visível, até ele era visível, ele era carne e osso, as pessoas viam, tocavam nele, como João fala em João 1, tocamos no verbo da vida, porque o reino lá não era dentro, era fora, As pessoas, elas precisavam ver para crer, o reino estava fora, e o Messias, ele veio trazendo o reino do Pai, que é dentro. Ele mesmo fala em diversas passagens, o meu reino está dentro de vós. Ele não é feito de coisas visíveis, ele não é feito de comida visível, ele é feito do invisível. Quando ele dizia que o meu reino não é deste mundo, ele estava realmente se referindo a isso. O reino dele é dentro de nós e não fora. Então quando a gente entende isso, a gente começa a renovar o nosso entendimento sobre muitas coisas. E nessa passagem aqui de Mateus 14, quando Pedro afunda na água, a mensagem aí ela é incrível. Não sei se você se lembra, lá no livro de Gênesis fala que o Espírito do Pai, ele pairava sobre a face das águas. O Espírito do Pai é o próprio Messias, o Verbo, que se materializou. Ali ele está em carne dentro das águas. Por quê? Olha que coisa louca que é isso, gente, que revelação maravilhosa. No livro do Apocalipse, acho que se eu não me engano, lá no capítulo 22, lá fala que o mar deu os seus mortos, E também, lá em Apocalipse 17, fala que a besta, ela surgiu de dentro do mar. Apocalipse 13 fala isso, Apocalipse 17, inclusive Apocalipse 17 e 18, se eu não me engano, ali João ele faz uma declaração fortíssima, que ele fala que o mar que você viu é o mundo, são as pessoas, Então quando você vê que lá ele fala que o mar deu os seus mortos,
Não pense você que vai ser no dia do arrebatamento as pessoas que morreram dentro do mar, o mar vai começar a cuspir todo mundo. Não, porque elas já deteriorizaram. As pessoas que morreram dentro do mar, em corpo físico, já deteriorizaram. Agora, o mar que vai dar os seus corpos, que vai pôr para fora os seus corpos, é o mundo que vai começar a ter pessoas que são retiradas dele, no sentido do pecado, no sentido da carnalidade. As pessoas vão acordar de forma espiritual e vão sair de dentro dele. Por isso que o Messias disse para os discípulos que ele faria eles pescadores de homens. Olha como que é forte isso. Por que pescador de homens? Você já parou para pensar isso? Por que pescar um homem? É porque o homem está dentro desse mar morto, desse mar de pessoas mortas. Então, quando o Messias fala que eles iam ser pescadores de homens, é porque eles iam, através da palavra, tirar as pessoas de dentro desse mar morto. Lembra? Que coisa linda que é isso, gente? E lá em Apocalipse 22, se eu não me engano é 22, ele fala lá que o mar ia dar aos seus mortos. As testemunhas do Pai é que faz esse trabalho de tirar os mortos de dentro desse mar. As pessoas estão mortas espiritualmente dentro desse mar. Então, quando você entende que o mar é um mundo de gente morta e que quem é espiritual, ele não está dentro desse mar, ele está acima desse mar, ele está pairando sobre esse mar, ele tem um contato mais direto com o Pai. Quando você entende isso, esse momento aqui que Pedro afunda no mar, significa, gente, que Pedro ainda estava embriagado pelo vinho da Babilônia. Pedro ainda não era espiritual, ele estava entendendo algumas coisas e outras não, e a gente percebe isso na história dele. Pedro, em alguns momentos, ele era elogiado pelo Messias, como aquela passagem que o Messias pergunta para ele: Pedro, quem dizes que eu sou? O que estão dizendo? Aí um fala que ele era fulano de tal, o outro fala que ele era outra pessoa. Aí vem Pedro e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí nesse momento o Messias o elogia, porque falou: quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, mas foi o Espírito do meu Pai. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Olha aí, Pedro espiritual. Opa, eu imagino que ele abriu um sorrisão assim e falou: opa, dei uma dentro. Porque Pedro dava fora o tempo todo. Tem uma outra ocasião que Pedro, ele fala para o Messias: não, mestre, eu vou no seu lugar na cruz. E o Messias fala: arreda-te de mim, Satanás. Não era Satanás ali tomando conta do corpo de Pedro para falar, não. Era Pedro que ainda não havia nascido do Espírito, ele ainda não havia compreendido o mundo espiritual, então ele deu ocasião para a carne. Ele não entendia a necessidade do Messias morrer no madeiro para então poder o mundo ressuscitar e começar as pessoas a serem lançadas fora desse mar morto. Ele não entendia isso. Então, ali Pedro, quando o Messias fala que ele estava possesso por Satanás porque ele falou uma palavra contra o reino, naquele momento Pedro então, você viu, é como o que está escrito no Apocalipse: a pessoa não é nem quente nem fria, ela não é nem espiritual e ela não é nem carnal. É justamente o que o sistema religioso é hoje, porque as pessoas, elas não conseguem ser 100% espiritual e nem 100% carnal. Porque elas não praticam todas as obras da velha aliança que o povo praticava lá. Não tem circuncisão hoje no pênis, não tem um monte de coisa que naquela época tinha. Apedrejamento, não tem. Isso eles não fazem. Mas o que eles fazem hoje? Eles vão para templo ainda, eles têm sacerdote, eles têm dízimo, eles dão oferta, tudo que era da velha aliança. Na nova aliança não era para ter. Então você percebe que as pessoas estão mornas, praticando algumas coisas que dá para praticar, outras não.
Só que o que o pai queria? O pai queria que as pessoas fossem 100% espirituais e compreendessem as coisas de forma espiritual. A pedra, a água, o templo, eles entendessem tudo de forma espiritual, porque o mundo então seria livre se isso acontecesse. Só que infelizmente esses homens que estão hoje aí se colocando como guias das pessoas, eles não deixam as pessoas entrarem no reino do Pai, né, buscar o Pai em espírito, porque se elas fizerem assim, eles perdem o poder sobre elas. Como eles vão manipular uma pessoa que eles não sabem mais o que elas querem, o que elas pensam, como elas buscam o Pai? Então eles perdem o poder, então eles mantêm elas na carne ainda, você está entendendo? Morna. Ela não é nem quente e nem fria. E lá no Apocalipse fala, quem dera fosse quente ou frio. E aqui Pedro, ele estava nessa situação. Pedro, ora ele era espiritual, ora ele era carnal. Então no momento, quando ele vê o Messias vindo sobre as águas, porque o Messias ele é o Espírito do Pai. O Messias, por que ele andou sobre as águas? Porque ele não se mistura com esse mundo morto, com esse povo que está morto espiritual. O Messias ele era espiritual 100%, ele não era frio, ele não era morno, ele era quente, ele era quentíssimo. Ele ouvia, ele comia do pão que vinha da boca do Pai, como está escrito na tentação do deserto. Então ele vem por sobre as águas, porque o Messias, ele paira sobre essa podridão, esse mar de gente mortas. Só que Pedro achou que ele podia. Pedro só conseguiu ficar em cima da água enquanto ele estava dentro do barco. Lembra? Gravei uma mensagem sobre a arca, sobre a proteção que o Pai coloca em nós para a gente poder ficar sobre esse mar morto e não morrer junto com eles. É a proteção do Pai, a arca. Então, enquanto ele estava lá dentro, ele ficou seguro. Mas aí ele foi querer sair. Ele achou que ele estava preparado para andar sobre o mar. Ele achou que ele estava já 100% espiritual. E quando ele entra no mar, ele afunda, mostrando que ele ainda não havia nascido do Espírito. Ele estava meio vivo, meio morto, porque ainda estava num processo de libertação. Lembra quando Cristo falou para eles, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado? É um processo, foi um processo de limpeza. Eles tiveram que ir se purificando da podridão que eles ouviam o tempo todo naquela época, na Babilônia, que virou Israel, porque deixaram as árvores que o Pai não plantou, dominaram Israel. Eles se assentaram na cadeira de Moisés e o povo estava tudo carnal, praticando obras carnais, e o mundo espiritual, eles não entendiam mais nada, estavam cegos, estavam surdos, estavam mudos. Por quê? Porque foram, infelizmente, como que eu posso falar a palavra quando a pessoa fica doente? Porque alguém a deixou doente, vamos falar assim. Eles acabaram ficando doentes, vou falar do jeito que eu falei aqui. Porque esses homens que o Pai não plantou, essas árvores, deram frutos podres para eles comerem, e eles estavam todos doentes. E o Messias, então, ele veio para abrir os olhos dos cegos. E você acha que era uma pessoa cega fisicamente? Se fosse, ele não falava que os líderes eram guias cegos. Os líderes, eles eram guias cegos. E eu te pergunto, eles eram cegos fisicamente? Não, era espiritual que eles eram cegos. Era espiritual. Por isso que dificultava os discípulos entender. Porque eles olhavam para a pessoa e falavam, mas ele não é cego. E o Messias está falando que ele é cego. Como assim? Se seguirem o cego, vão cair no abismo junto com o cego. Eles não entendiam porque foi um processo até entender que o Messias era espiritual, que falava das coisas do Espírito, foi difícil de eles compreenderem. Você está entendendo como é forte isso? Então, que você a partir de agora possa ter esse entendimento, né? E nunca mais caia no engano de que essa passagem está se referindo sobre alguma coisa da nossa vida, do dia a dia, que se você deixar de olhar para Jesus, tem líder que usa essa passagem para falar que o Messias é a igreja, é o templo religioso, que se você sair de lá você vai afundar nos problemas do mundo, e nisso eles ficam ali o tempo todo ganhando o seu dinheiro, fazendo riquezas em cima de você, né? É tudo para trazer benefícios para ele. É como disse Paulo, eles estão servindo ao Deus do ventre deles. Não estão preocupados com as pessoas. Quando na verdade, Pedro, quando ele afunda aqui, o Messias está deixando claro que ele ainda precisava buscar o Pai de forma espiritual para poder se desapegar 100% daquele fermento que eles estavam comendo na época que ele chegou. O Messias ali estava pescando os apóstolos daquele mundo, purificando eles para que eles pudessem então ir e anunciar o evangelho preparados para anunciar, preparados
para anunciar e não sair de qualquer jeito. Por isso que o ir de anunciar do Messias, quando ele fala para os apóstolos, não é ir anunciar uma religião, não é ir e fazer eles abrirem templos para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, eles iam pesar cabeça de serpentes e escorpiões, assim como o Messias fez quando ele estava vivo. Porque o tempo todo ele estava pisando a cabeça de serpentes, chamando os homens de raça de víboras na cara deles, guias cegos, escorpiões, estão envenenando o povo está morrendo por causa do fermento de vocês. E o Messias o tempo todo estava fazendo isso. E quando ele preparou os seus discípulos, ele disse: agora vão e pisem a cabeça de serpentes e escorpiões, vocês também. E vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque vocês são 12. Vocês não são só um. Eu fiz sozinho. Agora vocês vão morrer, vão sofrer, porque vão falar a verdade, mas farão obras maiores do que eu fiz. Agora vocês podem colocar a mão em serpentes e beber bebida mortífera e não morrerão, porque estão 100% espirituais. É só quem é 100% espiritual que coloca a mão em serpente, que é capaz de ouvir um homem envenenado falando venenos para o povo e não se contaminar. É só quem é 100% espiritual que consegue beber bebida mortífera, que é o que esses homens falam, que matam a alma, e não morrer. Por quê? Porque está blindado, está protegido, porque se tornou 100% espiritual. Não afunda mais nos enganos dessas pessoas que estão mortas. Porque agora você está sobre as águas, você já não está mais dentro dela. E isso é forte demais. Lembra? Quando essas serpentes falaram por que os seus discípulos não jejuam, o Messias disse: quem tem o noivo não jejua. Por que ele disse isso, gente? Olha só como é forte isso. Ele era o noivo que estava presente em Israel, chamando as virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? Só que muitas estavam loucas, estavam nessas, porque já estavam contaminadas pelo vinho da Babilônia, por aquelas serpentes, por aqueles escorpião, bebidas mortíferas. Eles estavam doentes por causa do fermento, do engano, estavam todos carnais. E quando o Messias chega, ele fala: aqueles que estiverem perto do noivo não precisam jejuar, porque estão comendo comida pura, sem fermento, água limpa, não é veneno. Aqueles homens que estavam afastados do Messias e que não estavam dando ouvido para eles precisavam jejuar, mas eles não sabiam de fato o que era jejuar. Porque jejuar para o Pai é jejuar da obra da carne, dos desejos carnais, é você procurar ser 100% espiritual, buscar o Pai de forma espiritual. Mas eles estavam, infelizmente, comendo dos fermentos, estavam transformando pedra em pão. Essa é uma passagem clara que deixa evidente que lá na tentação do Messias, eles estavam tentando fazer com que ele comesse do fermento da Babilônia. E ele não aceita. Ele preferiu continuar comendo a comida que vinha da boca do Pai. Mas ele era espiritual. Por isso que ele nasceu do Pai. Ele nasceu do eterno Criador para ser espiritual e tirar o povo de dentro desse mar morto. Por isso que ele nasceu direto do Pai. Mas aqueles que agora entenderem o que é ser espiritual, por causa dele, agora poderão também ser espirituais. E ouvirão dentro de si aquela voz que diz: este é meu filho em quem me comprazo, porque você se tornou espiritual. E aqueles que estiverem perto de você, quando te ouvirem, não precisarão jejuar dos fermentos da Babilônia, porque estarão comendo comida pura também, assim como ele deu. Todos aqueles que são batizados por ele no entendimento também servem comida pura, água limpa, que você bebe e que você se limpa. Como disse um dia um irmão estava conversando comigo, ele falou: irmão, um amigo meu, ele ouviu um áudio do seu canal, ele falou que à noite parecia que tinha alguém que estava empurrando ele, que estava chacoalhando ele. E eu falei: irmão, não foi só você que me falou isso, várias pessoas dizem isso, que não dormem depois de ouvir a mensagem. E eu falei: é o Espírito do Pai te tirando do meio do mar morto, tirando você desse sepulcro. Assim como aconteceu com Lázaro, chamando você para fora, porque o seu local não é dentro do túmulo, não é dentro desse lugar morto. O seu local é acima das águas. É pertencente ao corpo espiritual do Messias. Que o Pai fale ao seu coração através dessa mensagem. Vou gravar muitas outras, porque o entendimento não para. Mas que através dessa mensagem você possa entender que o Pai não quer que você seja frio e nem quente. Ele não quer que você seja da lei. E ele não quer que você seja uma pessoa
como eu acabei confundindo aqui, né? Ele quer que você seja quente ou frio. Ou seja, ou você vai para a lei direto e tenta praticar tudo o que ela fala, mas aí você está correndo um sério risco de não ter salvação, porque é difícil alguém que cumpra toda a lei à risca. Ou então você vem para a graça e veste a veste nupcial e vive em espírito. Porque se você ficar tentando viver uma vida espiritual ao mesmo tempo praticando obras da carne, você está fabricando roupas próprias para entrar no reino e não entra, é colocado para fora. Se entrar, é colocado para fora. Lembra da palavra das bodas? Ou então ao mesmo tempo, infelizmente, você é morno, e morno o Pai vomita. Não se esqueça disso. Pedro ainda era morno, mas ele estava num processo de limpeza. Depois que ele passou esse momento aqui, Pedro realmente assumiu a sua postura. E eu tenho certeza que depois que o Messias ressuscitou e que ele pôde entender os planos do Pai, ele andou sobre as águas também, porque estava preparado para andar. Que o Pai te capacite para também andar sobre as águas. Que você não fique afundando toda hora nesse mar morto, mas sempre que afundar, Ele estará ali para te levantar. Mas não esqueça, o Pai quer que você também ande, porque Ele disse, sede perfeitos como eu sou perfeito. Então que o Pai abençoe a sua vida e te dê essa perfeição, e a mim também. Um forte abraço.